Olá, povo de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para você, para sua casa, para sua família. Tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando. Aqui no canal, o canal Colégio do Discípulo, é o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz, sou diácono da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, sou pregador do Evangelho, professor da Escola Bíblica Dominical e estou aqui para falarmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa playlist seguindo os passos de Jesus. A nossa playlist, onde nós estamos reunindo toda a vida de Jesus terrena cronologicamente. Estamos reunindo os 4 evangelhos e em ordem cronológica, seguindo os passos de Jesus. No vídeo passado, nós paramos no 20º passo do Messias. Lembrando que estamos usando o guia Willmington para a Bíblia, tá? O meu tá meio surradinho, mas tá valendo. O conteúdo ainda está intocável. Ele tem o método teológico e o método cronológico. Eu não estou ganhando nada para isso, mas eu vou te mostrar. Este aqui é o método teológico. Tem uma playlist falando sobre o guia Willmington, vou deixar ele aqui em cima. Se eu não fiz o do teológico, eu não estou lembrando, se eu não fiz, eu vou fazer o do método teológico. Eu acho que eu fiz, lá na playlist sobre livros, eu fiz sobre o método cronológico. Se eu não fiz o teológico, eu vou fazer, tá bom? Com os irmãos. Então, o Dr. Harold Willmington fez essa excelente obra aqui, muito boa, tá? E que ajuda muito a nos auxiliar no estudo bíblico. Usando o método cronológico, nós estamos seguindo esse passo a passo de Jesus. Tem uma playlist também muito interessante sobre Jesus em toda a Bíblia. Lá você vai ver como de Gênesis a Apocalipse, Jesus sempre está presente na Bíblia. É a playlist Caminho de Emaús, Jesus em toda a Bíblia. Vai lá também, assiste. Junto vamos sendo, claro, sempre edificados pela Palavra de Deus. No vídeo passado, nós paramos no 20º passo, obviamente que isso não são passos literais, mas acontecimentos. No 20º passo, Jesus ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum novamente. Então, cada passo de Jesus aqui está baseado em lugares que ele passou, tá? Os registros bíblicos do que ele fez nesses lugares. Então, o passo da glória para a glória, porque Jesus veio da glória, fez o que tinha que fazer na terra e voltou para a glória, de lá ele voltará para buscar a sua igreja. Então a gente não vai parar nesse passo não, ainda tem coisa para acontecer. Nessa viagem de Jesus para Cafarnaum, nós vimos que ele expulsou demônios, ele curou a sogra de Pedro e etc. Ele termina essa viagem mostrando o propósito para a sua primeira expedição de pregação por toda a Galileia. E assim ele vai fazer no 21º passo. Jesus sai de Cafarnaum e vai para uma primeira expedição de pregação pela Galileia. Isso está em Mateus 4, Mateus 8, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, versículo 43 e Lucas capítulo 5, versículo 16. Então ele começa a sua expedição no barco de Pedro. Ele pega o barco de Pedro emprestado e ele começa a pregar na beira da praia. E você lembra, os discípulos ainda não eram discípulos, tinham pescado a noite toda e não pegaram peixe algum. Tá? Tem a pesca também de João 21, que é a pesca milagrosa. Essa é a pesca maravilhosa, da qual é o 5º milagre de Jesus, né? Ele faz com que eles voltassem ao mar alto, mandou que eles lançassem a rede, e lá eles obtiveram sucesso pegando um grande número de peixe. Quando Pedro contempla essa cena, né? Pedro cai aos pés de Jesus e confessa a sua própria pecaminosidade. Então Jesus acalma os medos de Pedro, tranquiliza Pedro e convoca Pedro para ser um pescador de homens. Sobre isso, Vernon McGee, um teólogo britânico, escreve que todo púlpito é um barco de pesca, um lugar para se lançar a palavra de Deus com o intuito de pescar os homens. Simão Pedro efetivamente pescou muitos. Lembremos
quão bem-sucedido ele foi no dia de Pentecostes. A resposta do Senhor a Pedro é certamente significativa. 3.000 almas converteram-se para Cristo no primeiro sermão daquele homem. Pedro então pescava conforme a instrução de Deus. Jesus então vai fazer o sexto milagre, que é a cura de um leproso. Ele cura aquele leproso e manda ele se apresentar ao sacerdote no templo. Jesus curou muitos outros durante essa expedição. Após curar o leproso, Lucas 5,16, Jesus vai orar. Isso é muito interessante, porque embora estivesse tornando-se célebre, Jesus permanecia em oração, pois sabia que sua verdadeira missão não era curar corpos de homem, mas sim a alma deles. E o passo 22, ele então sai dessa expedição e vai para Cafarnaum novamente. E aí a gente já está entrando em Lucas 9, Marcos 2 e Lucas 5. Eu vou te indicar um trabalho muito bom para você compreender, além do Guia Willmington para Jesus, para você compreender os evangelhos de Jesus reunidos em ordem cronológica. É um trabalho brasileiro, gratuito, que você pode adquirir. Eu vou te explicar no final do vídeo como e vou te mostrar que trabalho é esse, tá? Então, ele cura um paralítico, né? Ali onde os amigos do telhado de uma casa baixam ele. Jesus perdoa os pecados daquele homem, cura aquele homem. E as multidões ficaram atônitas e todos se pressionando, louvando a Deus e querendo ver os milagres de Jesus. Então Jesus vai chamar Mateus, né, Levi, né, como seu discípulo, que era um coletor de impostos, ele estava na mesa da coletoria. Então ele entra no local de trabalho de Levi e ele só diz, segue-me. E Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5:28. E aí o passo 23. Agora nós estamos entrando no segundo ano do ministério de Jesus. Tá? É o passo 23, onde ele vai sair novamente de Cafarnaum ao campo de grãos na Galileia. Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6. Então Jesus ele teve sua primeira controvérsia relativa ao sábado com os fariseus, porque permitiu que seus discípulos colhessem grão e comessem no sétimo dia da semana, que era um dia extremamente guardado e proibido a colheita de grãos. Jesus faz isso, ele é questionado pelos fariseus, e aí ele justifica o seu gesto lembrando aos fariseus as ações de Davi no Antigo Testamento, quando o célebre rei israelita comeu para se fortalecer. Então, o pão que Davi comeu no templo, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, o pão que Davi comeu era dedicado exclusivamente aos sacerdotes, mas Davi comeu porque estava com fome, era necessidade, e ele chamou a atenção deles para o fato de que Deus fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Meus amigos adventistas do sétimo dia, infelizmente, não conseguem entender isso. Marcos 2:27, vamos para o passo 24. Ele então sai dos campos de grão na Galileia e vai para a sinagoga da Galileia novamente. Lembrando lá no começo que essa sinagoga aqui quiseram matar Jesus. Lembra? E ele vai voltar para lá. Marcos 12, Mateus capítulo 12, Marcos 3 e Lucas 6. E aqui vai acontecer o oitavo milagre. A cura de um homem com a mão mirrada. Jesus ele notou que na sinagoga um dos homens tinha mão direita mirrada. Os fariseus esperavam ver que Jesus iria curar alguém no sábado. E ciente das más intenções daqueles líderes religiosos judeus, Jesus perguntou se era legítimo fazer algum milagre no sábado. Então Jesus fez os fariseus lembrarem que eles certamente ajudariam a tirar uma ovelha de uma cova e que um homem é mais valioso do que uma ovelha. Então Jesus curou a mão mirrada do homem e indignou-se com a dureza do coração das pessoas que o reprovaram. Marcos 3, versículo 5. Os fariseus ficaram doidos nesse dia, se enfureceram e enlouqueceram-se a tal ponto com as ações de Jesus que então reuniram-se para planejar como matar o Messias. Aqui começou toda a articulação dos fariseus para tentar matar Jesus. Então entramos aqui nesse período importante e ele vai para o passo 25 porque ele sai da sinagoga e ele vai para o Monte Tabor. Aí olha só como é que é importante a ordem cronológica. A gente volta para Mateus 4, Mateus 7, 29, Marcos capítulo 3 e Lucas versículo 6. No meio desse caminho ele curou muitas pessoas. Marcos e Mateus também registram isso. Os espíritos ruins reconheceram ele como filho de Deus, ele expulsou os espíritos ruins. Então depois de uma noite de oração, ele busca a orientação do nosso Senhor e escolheu os 12 discípulos do seu grupo. Simão Pedro, que ele já tinha chamado para o seguir, André, que era irmão de Pedro, que também já tinha chamado, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, que também era filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu,
Tomé, chamado de Dídimo, né, ou o gêmeo, Mateus, que era o coletor de imposto, Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, né, ou Tadeu, Simão, o Zelote, e o Judas Iscariote. Então ele continuou a curar as pessoas no dia seguinte. E ele traz então o seu segundo sermão sobre o caráter dos cidadãos do reino de Deus. Mateus 5 ao capítulo 7, Lucas 6, mas é Mateus 5 que traz toda, né, esse panorama que é o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Os misericordiosos, os puros de corações, os pacificadores. Aqui no Sermão da Montanha está toda uma doutrina de Cristo para a salvação. Está no Sermão da Montanha. Claro que mais para frente viriam as epístolas, né, dos apóstolos, as epístolas de Paulo, né, mas nos ensinamentos de Jesus, aqui ele traz todo ensinamento para ser um cidadão participante do reino de Deus. E é muito forte. Quando chega no capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele fala sobre o juízo do grande trono branco, né, que muitos afirmariam ter feito muitas maravilhas no seu nome, mas ele afirmará que não conhece essas pessoas porque são iníquos. Então aqui Jesus monta todo o pano de fundo com uma vida prática para o reino de Deus, para entrar no reino futuro de Deus. Então está todo o panorama aqui para a salvação. Leia Mateus do 5 ao 7, todo o Sermão da Montanha, estude sobre isso, tá bom? E aí Jesus vai fazer a primeira parábola, né, que é as duas casas em Mateus 7, 24 ao 27 e Lucas 6, 47 a 49, a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Tá? Uma boa verdade sobre isso é que quando a gente fala de casa edificada na rocha e casa edificada na areia, nos vem a compreensão geográfica. Né? Um está edificando a casa na pedra, o outro está edificando a casa na praia, né? Numa região rochosa, o outro está na praia. Não, mas não é bem assim, é a profundidade. Não tem como eu edificar uma casa numa região rochosa, como que eu vou furar para alicerçar a casa? Mas sim, até onde vai o alicerce dessa casa. Então o que Jesus está falando aqui é que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é bem alicerçado. Ele alcançou as rochas mais profundas para lançar os seus alicerces. Agora, aquele que ouve e não pratica, ele não tem profundidade. Então quando vem um furacão, porque Jesus fala de muitas águas, de tempestade, de muitas águas, de vento forte, isso é um furacão que vai devastando tudo que está na frente e só quem está alicerçado consegue se manter firme. E a multidão fica maravilhada com os ensinamentos e com a autoridade de Cristo e suas afirmações como traziam clareza. Agora, gente, como eu prometi, eu quero mostrar um trabalho muito bacana para vocês, tá? Muito especial, tá bom? Aqui tem esse livro, A Vida Completa de Jesus, tá? Do pastor João Ribe Palharim. Se você observar bem aqui, ó, venda proibida. É isso mesmo, esse material é gratuito. Aqui, nesse livro, a gente tem um dicionário muito bacana, ele reúne a vida de Jesus em ordem cronológica. Mas tem um mais especial ainda, que é esse daqui, o Evangelho Reunido. Tá? Os 4 evangelhos reunidos em um só, compilado e comentado por João Ribe, deixa eu tirar a mãozinha da frente aqui, por João Ribe Palharim. O pastor João Ribe Palharim é o pastor presidente da Paz e Vida, né? Uma igreja centrada na doutrina da palavra de Deus, um grande pregador do evangelho, tá? Muito bom as suas... Quem não lembra, né, das ilustrações do reino de Deus, do pastor João Ribe Palharim na Rádio Melodia? Pois é ele. É uma obra inédita, tá? Muito boa, por quê? Aqui, o pastor João Ribe Palharim, que também é presidente da Rádio Feliz, né, e do grupo do Instituto Pregadores do Telhado, além de reunir os 4 evangelhos em um só, ele ainda comenta, gente. Ó, eu vou abrir aqui para você ver, mas ele tem o texto e os comentários do pastor João Ribe Palharim. Então aqui você vai ter a vida de Jesus em ordem cronológica e comentada por esse grande homem de Deus. Melhor, gente, tudo isso é gratuito. Tá? Vai numa igreja Paz e Vida e vê se você consegue alguma dessas obras que vai te enriquecer muito, tá bom? E a gente termina por hoje. Vamos entrar depois no passo 26 dessa nossa trajetória junto com o Messias. Eu espero você. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.